Frente de Sala. Olá, bem-vindos a mais um Frente de Sala. Neste episódio, o nosso convidado é Bordal II, o artista plástico que transforma lixo em arte. Fomos conhecer a nova exposição que ele acaba de inaugurar em Lisboa e falar sobre ecologia, sustentabilidade e as questões sociais que aborda nas peças que cria. No final, deixamos sugestões de eventos culturais que estão a acontecer na cidade por estes dias. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Artur Bordal, ou Bordal II, como é mais conhecido, tem trabalhos espalhados um pouco por todo o mundo. As suas esculturas de animais, em grande escala, surpreendem o público em ruas de várias cidades do globo. A matéria-prima que utiliza para criar estes animais é lixo, o mesmo material que os ameaça e destrói. A humanidade gera cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos a cada ano e mais de 100 milhões de toneladas são encontradas na natureza anualmente. O impacto da poluição com plástico na biodiversidade marinha é particularmente impressionante. Até hoje, mais de 270 espécies ficaram emaranhadas e mais de 240 ingeriram plástico, incluindo fetalatos, contaminando assim toda a cadeia alimentar. Dessa forma, denuncia os excessos de uma sociedade materialista, gananciosa e consumista que produz uma quantidade incontrolável de resíduos que estão a destruir o planeta. Desde 2012, já reutilizou cerca de 115 toneladas de materiais. Quando o encontramos no espaço Edu Hub Lisbon, na Avenida Marshal Gomes da Costa, Bordal II está a finalizar a montagem de Evolution, a nova exposição a solo de entrada gratuita que está ali patente até ao dia 11 de dezembro. O nome da mostra é um jogo de palavras que remete para a ideia de evolução e para o mal que ela causa. Temos uma evolução, mas ao mesmo tempo temos um rasto e uma pegada nada ecológica que deixamos para trás, deixamos uma pegada carregada, vamos deixando. E é essa a ideia, que é, portanto, a minha evolução enquanto artista está agregada à utilização de materiais que estão ligados à evolução do mal que o homem tem vindo a ter como humanidade e como sociedade. Evolution está instalada num antigo edifício industrial e junta dezenas de peças de Bordal II. Estão lá obras representativas das séries mais conhecidas deste artista, nascido em Lisboa em 1987. Dos animais feitos de lixo a outros formatos mais pequenos e provocatórios. Há muita coisa inédita para descobrir. Nós vamos ter uma parte inicial em que acaba por ser uma retrospectiva e tudo o resto que vem a seguir é uma evolução do meu trabalho totalmente desconhecida ao público. Uma das coisas que para mim foi mais importante foi conseguir utilizar outro tipo de materiais, portanto resíduos também, mas outro tipo de materiais e que não tenham que ser utilizados obrigatoriamente com a sobreposição e o corte e a mesma técnica que eu tenho usado nas séries já conhecidas. Portanto, existe uma organização e uma forma de colocar estes novos materiais completamente diferente. Pneus usados, latas de spray vazias, restos de ecopontos, lixo marinho e para-choques são alguns dos materiais que Bordal reutiliza e transforma em arte. E mesmo depois de ter encontrado a fórmula do sucesso, não tem medo de arriscar novos caminhos. Porque eu acho que é muito fácil, ou pelo menos é tentador numa carreira de um artista, quando nós inventamos uma coisa que funciona e que sabemos que o público gosta e que é uma coisa que se vende e que toda a gente vai sempre gostar, acho que é fácil cair no ficar por aí, não é? Tipo, já inventei, agora abrimos aqui uma fábrica disto e está feito. Mas eu acho isso tão pouquinho, pelo menos para um criativo, eu acho que mesmo o errar, o fazer experiências que não funcionam e o não funcionar muitas vezes não tem que estar diretamente ligado com aquilo que o público gosta ou não. O público pode, a grande parte do público pode não entender diretamente a peça e eu quero fazê-la na mesma. Portanto, até eu acho que hoje em dia existe uma coisa quase que vicia um bocado os artistas mais novos, que é o facto das redes sociais dão-nos o feedback se as coisas são boas ou más, com muitas aspas. Se aquilo tem muitos likes e muitas partilhas é bom, se não tem é mau. Mas isto é um pensamento errado e nós não nos podemos deixar seguir por isso, porque eu não posso deixar de fazer uma peça porque acho que as pessoas no
geral não vão achar que é linda. Se eu acredito nela, eu acho que eu tenho que a fazer na mesma. A sustentabilidade continua a ser o grande foco de Bordal II, que usa a arte para despertar consciências. Existe uma evolução do meu trabalho enquanto forma estética, mas a temática, o alerta, o conceito acaba por estar ligado à mesma coisa. Portanto, eu quero continuar a tocar na mesma tecla e a batalhar para que possa fazer um trabalho que, apesar de que eu queira que seja apelativo às pessoas e que seja interessante esteticamente, tenha uma mensagem positiva, corrosiva ao mesmo tempo em relação àquilo que nós estamos a fazer ao mundo, à forma como nós tratamos este espaço e que quando nós falamos da natureza, a natureza não são as árvores que estão lá que a gente não quer saber. A natureza é maioritariamente o pulmão e o equilíbrio do planeta, que é a casa que nós temos. E eu acho que isso é relevante as pessoas entenderem. The fight against plastic waste on the planet. 20 elephants have died over the last 8 years after Vários consuming animais, plastic como waste. garejos, com máscaras a bloquearem os movimentos e até aves já sem vida por terem ingerido... E se a pergunta é quem deve começar o esforço de mudança, a resposta de Artur Bordalo é clara. Passar a responsabilidade apenas para a sociedade, descartando especialmente as grandes marcas, é um erro, e acho que é uma estratégia muito manhosa que as marcas se apropriam e usam como pretexto para não fazer a parte delas. Portanto, a produção das embalagens, a utilização de plástico, a produção de roupas, de tudo o que seja material em países de terceiro mundo onde não há controle e há exploração infantil, exploração das pessoas e há uma exploração dos próprios elementos da natureza em que não há respeito nenhum e que existe uma poluição bruta agregada a isso mesmo. Isso é o que tem que mudar antes de, não só antes, mas também em conjunto com aquilo que as pessoas têm que fazer. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Frente de sala. Mas há outros temas que inspiram as suas criações, causas sociais e questões prementes que não consegue ignorar. Uma das coisas que me inspira é o dia-a-dia, é a sociedade, é a forma como as notícias vão surgindo, é aquilo que se vai passando, é infelizmente a forma como o ser humano trata o ser humano, a parte da guerra, o desrespeito, a falta muitas vezes de tolerância entre esta nação, entre a outra, os interesses económicos. Acho que tudo isso acaba por ser coisas que me inspiram, especialmente para uma série de trabalhos que eu chamo Provoke, que são os que me dão mais gosto de fazer a seguir aos grandes animais. Estes trabalhos provocatórios são pequenas intervenções na rua, em mobiliário urbano ou outros equipamentos, que lançam um olhar crítico sobre a sociedade. Bordal II dá como exemplo a alteração da cor de 2 placas de trânsito que, pela forma e iconografia, lhe lembraram o sistema reprodutor feminino. É uma apropriação do espaço público com uma intervenção muito simples, mas que passa uma mensagem óbvia que nos dias de hoje faz imenso sentido, porque parece que nós, enquanto sociedade, e neste caso mais concretamente a mulher, demorou séculos para conseguir chegar a um ponto em que se procura a igualdade e o respeito, e parece que nós em meio de 2 ou 3 anos, com meia dúzia de líderes mundiais imbecis que dizem umas baboseiras da boca para fora como se fosse o labrico que está na taberna, bêbado, andámos para trás outra vez. Portanto, a questão do aborto foi obviamente a base dessa peça, mas não só, há mais. Portanto, essa é uma parte que me dá muito prazer nessas peças, é poder tocar em pontos sociais, não obrigatoriamente ligados à parte da ecologia. Bordalo II em homenagem ao avô Real Bordalo, pintor de paisagens lisboetas que muito marcou. Mas o que lhe deve Artur Bordalo para o homenagear com o nome artístico? Devo-lhe ética de trabalho, noções básicas de como fazer as coisas, espírito crítico, o mau humor devo-lhe ele provavelmente também, sarcasmo, uma série deles. Ele dizia uma coisa muito engraçada que eu às vezes uso, que era quando se dizia que uma personagem, um político ou alguma personagem assim com ar pouco credível, que se dizia que ele era sério, ele dizia: pois, eu também sou muito sério, raramente me rio. E terá herdado também alguma irreverência, arriscamos nós. Cresceu artisticamente no ateliê do avô, mas também no meio da arte urbana e começou a expressar-se na rua através do grafite.
Estudou Belas Artes, mas não terminou a formação. Hoje, Bordal II tem uma voz ativa no mundo artístico e continua a criar de forma livre e sem se deixar aprisionar pelos cânones. Na escola, as Belas Artes, ensinaram-nos, impingiram-nos que primeiro se cria o conceito e a partir do conceito é que se cria a forma e a peça. Eu acho que é uma coisa extremamente castradora e que nem sempre tem que ser assim. E muitas vezes no meu trabalho a coisa funciona ao contrário. Eu estou a brincar com os materiais, estou a experimentar e chega-se a peça X ou chega-se a 70% de algo em que nós podemos parar, fixá-lo, olhar para ele e interpretá-lo, quase como se fôssemos o público. Nós estamos de fora do processo. E quando interpretamos uma coisa que já está feita, podemos também criar ideias. E eu acho interessante também criar esse distanciamento enquanto artista de criar algo, afastar-me e pensar sobre ele, do que ter que estar vinculado e obrigado a criar uma ideia e depois já estar obrigado a, quando estou a criar a forma, ter que estar agarrado àquela ideia. Então, eu acho que o processo deve ser livre e, enquanto criativos, nós devemos ter essa liberdade de escolher qual é que é o caminho que queremos fazer e não ter que seguir uma obrigação. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Em outubro, a cultura na cidade está a todo vapor e não faltam propostas para aproveitar Lisboa na plenitude. De 26 a 30 de outubro está de regresso à Sociedade Nacional de Belas Artes a Drawing Room Lisboa, a feira de arte dedicada ao desenho contemporâneo. Conta com a presença de 23 galerias de arte que representam cerca de 70 artistas portugueses e internacionais. Grandes representantes da plástica nacional. A 23ª Festa do Cinema Francês está de regresso com mais de 80 filmes, muitos deles em antestreia, e conta com a presença de vários realizadores e atores convidados. É um dos momentos altos da temporada Portugal-França 2022 e acontece de 26 de outubro a 26 de novembro. No CCB, os dias 27 e 28 de outubro são dedicados à dança. Em Carcaça, de Marco da Silva Ferreira, 10 intérpretes usam o trabalho de pés como ferramenta para pesquisar sobre comunidade, construção de identidade coletiva e memória. 1 and 2 and 3 and 4. Na Casa Fernando Pessoa, num encontro entre pessoas surdas e pessoas ouvintes, reúnem-se autores, professores, editores e tradutores em conversa sobre processos de criação, declamação, publicação e outras particularidades da poesia surda. É no dia 22 de outubro e a entrada é livre. À porta está também o WOMEX, o maior evento internacional de músicas do mundo. Acontece em vários locais da cidade de 19 a 23 de outubro e inclui uma feira comercial, um ciclo de conferências, filmes e cerca de 60 concertos. Se quiser saber mais sobre estes e outros eventos, recomendamos uma visita a agendalx.pt. É lá que está toda a cultura da cidade de Lisboa. Nós ficamos por aqui, mas voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Até lá! Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.